Salve, salve, amigos e amigas da matemática. Eu sou o professor Geverson Christian e no vídeo de hoje, dando continuação na nossa playlist sobre frações, nós vamos estudar ainda as operações de soma e subtração das frações, mas desta vez as frações terão denominadores diferentes. Então, os denominadores das frações vão ser diferentes. Como assim? Se você não está entendendo, é porque você pulou provavelmente a videoaula sobre conceitos básicos. Volte lá, assista e aí você vai entender. Ok? Bem, mas então vamos lá. Suponha que eu tenho inicialmente duas frações quaisquer. Então, por exemplo, eu tenho a fração 3 quartos. E aí eu vou somar com a fração 2 quintos. Bom, os números de baixo, os denominadores, são diferentes. A da primeira fração vale 4 e o denominador da segunda fração vale 5. 4 é diferente de 5. O que fazer? Eu não tenho um número para repetir na resposta e depois somar os números de cima. Então, como eu resolvo essa questão? Para resolver, bom, existem mais de uma maneira, é claro. A maneira que eu utilizo, eu acho mais interessante porque ela tem uma lógica que eu consigo entender. Resolvendo com o mínimo múltiplo comum, também resolve, que é a maneira tradicional como a gente aprende na escola. Mas a maneira que eu vou resolver, a lógica dela é bem simples e eu gosto bastante. Então vamos lá. Não é usando o mínimo múltiplo comum, ok? A primeira coisa que a gente precisa ver é que se eu pegar uma fração, por exemplo, vou pegar outra fração diferente dessas duas, ok? Se eu pegar a fração, por exemplo, 2 quartos. Muito bem. Se eu pegar essa fração e multiplicar o numerador e o denominador por um número, pode ser qualquer número, de menos o zero, ok? E desde que eu repita esse número em cima e embaixo. Então escolha qualquer número. Vamos escolher aqui, por exemplo, o número 3. Se eu multiplicar o numerador por 3 e o denominador por 3, eu vou ter uma outra fração. Nesse caso, 2 vezes 3 é 6. E 4 vezes 3 é 12. Bem, o que tem de especial nisso? O que tem de especial é que as duas frações, a 2 quartos e a fração 6 dozeavos, valem a mesma coisa. Então é como se eu não tivesse feito nada, eu só manipulei ela para deixá-la com uma cara diferente. Então, se você pegar essa calculadora e dividir 2 por 4, você vai ver que dá 0,5. E se você pegar a sua calculadora e dividir 6 por 12, também vai dar 0,5. E você poderia fazer isso com qualquer número. Não precisa ser o número 3, qualquer número. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o número 5, de menos o número 0, ok? Se você pega o número 5 e multiplica em cima e embaixo, é importante fazer essa multiplicação com o numerador e o denominador, você então vai ter a fração 10 oitavos. E adivinha só... Opa, desculpa, 10 oitavos. 10 vinteavos, ok? Quase que eu erro. E adivinha só, se você conferir novamente na calculadora, 10 dividido por 20 vai ser
0,5. O mesmo valor nas três frações. Isso significa que elas são equivalentes, são iguais, valem a mesma coisa. E por que eu fiz isso? Bom, é porque é o que eu vou usar para resolver esse problema. 3/4 e 2/5. Se o número de baixo é diferente nas duas, eu vou fazer uma manipulação para que eles fiquem iguais. Mas como assim? Ora, na primeira fração você tem, né, vou repetir as frações aqui, era 3/4 mais 2/5, certo? 3/4 mais 2/5. Muito bem, repare no seguinte. Na primeira eu tenho o número 4 embaixo, tá? O denominador. Na segunda eu tenho o número 5. Se eu multiplico o número 4 pelo número 5, dá 20. E se eu multiplico o número 5 pelo número 4, obviamente, também dá 20. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Concorda? Muito bem. Então eu vou fazer isso com os denominadores, aí resolvo o problema, né? Pronto. Ó. Multiplico por 5 aqui, aí dá 20. Multiplico aqui por 4. E aí dá 20. E aí os dois ficam iguais, né? Aí acabou, certo? Aí é só somar 3 com 2, né? Não. Por quê? Lembram que eu falei que se eu multiplico para manter o valor original da fração, né? Para manter o valor original, que no caso aqui era 0,5, pode ser qualquer fração, tá? Para manter o valor, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número, independente de qual número for. Ok? Então vamos fazer isso. Ora, eu acabei de descobrir que se eu multiplicasse aqui por 5, né? Aqui por 5 e aqui por 4, daria 20. Então, para manter o valor original da fração, eu vou multiplicar em cima também. Então, se aqui eu multipliquei por 5, aqui eu também vou multiplicar por 5. Se aqui eu multipliquei por 4, aqui eu também vou multiplicar por 4. Então, eu vou ter a soma de quais frações agora? Agora é só fazer continha. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é 20. Mais 2 vezes 4 é 8. 5 vezes 4 é 20. Né? Fazer aqui embaixo agora. As duas frações agora têm o denominador igual, que vale 20. Então a resposta, se você viu o primeiro vídeo sobre como somar frações, primeiro não, o vídeo anterior, né? Você sabe que agora é só repetir o número 20 e somar os numeradores. 15 mais 8. 15 mais 8 dá 23. E a resposta vai ser 23 sobre 20, né? 23 20avos. E acabou. Bem, se fosse uma continha de menos, seria a exata mesma coisa. Se em vez de escrito mais, eu tivesse escrito menos, eu faria a mesma coisa, só que aqui, ao invés de somar, eu iria subtrair, ok? Com a operação de subtração é a mesma coisa. Ah, mas e quando eu tenho 3 frações ou mais, o que eu faço? O raciocínio é o mesmo, só fica um pouco mais trabalhosa a conta, ok? Então vamos pegar aqui, por exemplo, 2/3
mais 1/5, mais 2/4, ok? Três frações aleatórias com três denominadores diferentes. O que fazer agora? Bem, você poderia resolver essas duas usando a técnica que eu acabei de ensinar, pegar o resultado e somar com a fração que sobrou. E se fossem mais frações, você somaria, pegaria o resultado e depois somaria. Você poderia fazer desse jeito, mas não vai ser desse jeito que eu vou mostrar aqui. Você sempre pode fazer de duas em duas se você tiver dificuldade. O jeito que eu vou mostrar é o seguinte, é usando o mesmo raciocínio. Ora, eu quero que esses três números sejam iguais. Então repare, o primeiro número é o 3, o segundo é o 5, o segundo denominador, né? O terceiro denominador é o 4. Repare que se eu multiplicar o 3 pelos outros dois denominadores, por 5 e por 4, vai dar 60. Se eu multiplicar o outro denominador, que é o 5, pelos dois, pelo 3 e pelo 4, também vai dar 60. Se eu multiplicar o 4 pelos outros dois, adivinha quanto que vai dar? 60 também. Ora, a ordem dos fatores não altera o produto, não é verdade? Tanto faz a ordem. Então, se eu multiplico todos entre si, eu tenho a mesma resposta, que é 60. Só que, se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, para não alterar o resultado, lembra? Muito bem. Então, eu vou multiplicar o número 3 pelos números 5 e 4. Então, vezes 5 vezes 4. Se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Vezes 5 vezes 4. Bem, se eu multipliquei aqui, aliás, agora eu vou multiplicar o número 5 pelo número 3 e pelo número 4, certo? 3 e 4. Então, se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. E a mesma coisa com o último denominador. Eu tenho que multiplicar ele agora pelos outros dois, ou seja, pelo número 3 e pelo número 5. E fazer a mesma coisa em cima. Agora é só fazer as contas. É um pouco mais trabalhoso, mas não é difícil. Só dá trabalho. Então vamos lá, ó. Embaixo nós sabemos que sempre vai dar 60, né? Então eu já posso pôr aqui 60, mais alguma coisa aqui sobre 60, mais alguma coisa sobre 60. Embaixo sempre vai dar 60, que era o objetivo. Que seja o mesmo número em todos. Agora vamos fazer as contas de cima, né? 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. 1 vezes 3, 3. Vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, o resultado, se você está acompanhando desde o começo, você sabe que é só repetir o denominador e somar os numeradores. 40 mais 12 mais 30 dá 82. E aí pronto, essa é a resposta. A soma daquelas três frações originais vai dar isso aqui. Certo? Bem, certo. Essa resposta está corretíssima, está ok, perfeita. Se você estivesse numa prova de múltipla escolha, onde não tivesse essa opção, 82/60 avos, provavelmente é porque tem uma fração equivalente a ela, mais simplificada. O que isso quer dizer? Simplificar uma fração é a mesma coisa que complicar ao contrário.
digamos assim. Até então, eu mostrei que se você multiplicasse em cima e embaixo por um número, você mantinha o valor, correto? A mesma coisa vale se você dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Ah, qual valor? Você tem que ir testando qual valor que dá para dividir e ter uma resposta inteira, né? Se eu dividir 82 por 3, não vai dar uma resposta inteira. Então não vamos dividir por 3. Vou começar dividindo pelo que eu mais fácil que eu consigo ver aqui, que é o 2. Eu sei que 82 dá para dividir por 2 e 60 também. Então eu posso dividir em cima e embaixo, que não vai alterar o resultado. 82 dividido por 2 dá 41. E 60 dividido por 2 dá 30. Bem, não tem como simplificar mais essa fração, porque não tem um número que eu coloque aqui, ó, que dê para dividir embaixo e em cima e tem uma resposta inteira, né? Pois nós podemos fazer outras simplificações para vocês verem. Então, essa resposta é equivalente à de cima. Você pode pegar na calculadora e dividir 82 por 60, que você vai ver que vai dar a mesma coisa que dividir 41 por 30. Ok? Bem, é assim que você faz somas com 3 frações ou mais usando esse método que eu estou ensinando aqui, com os denominadores diferentes, ok? Vamos simplificar mais uma fração aqui, só para ficar bem clara essa parte de simplificação. Por exemplo, se eu tivesse a fração 12 sobre 36. Bom, repara que o 12 dá para dividir por 2, e o 36 também. Mas eu também poderia dividir, se eu soubesse já, se eu tivesse mais esperto, também poderia ver que dá para dividir o 12 e o 36 por 6, que vai dar um número inteiro. 12 dividido por 6 é 2. E 36 dividido por 6 é 6. Ah, e eu também consigo dividir, de novo, ó, o 2 dá para dividir por 2. E o 6 também. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Significa que essa fração aqui é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Se você dividir o número de cima pelo de baixo nas 3, vai dar a mesma coisa. Ok? Mas agora você pode perguntar: ah, e se eu quiser somar um número com uma fração? Por exemplo, 3 mais 4 sétimos. O que eu faço? Bom, por que eu estou falando disso aqui? Porque, na verdade, isso aqui é a mesma matéria que a gente está estudando agora. O número 3 também é uma fração. Como assim? A fração não é uma divisão de dois números? Eu vi lá o seu vídeo onde você explicava o que era uma fração. Você falou que era divisão de dois números. Sim, exatamente. Acontece que o número 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1, não é verdade? 3 dividido por 1 não é 3? É. Ah, mas você está trapaceando. Não, eu não estou trapaceando, eu estou manipulando. Eu tenho certeza que 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, eu posso simplesmente escrever no lugar do 3, 3 sobre 1. E somar com a outra fração. E aí eu vou ter o quê? Duas frações. Com certeza agora é uma fração, você concorda, né? Cujos denominadores são diferentes, 1 e 7. E agora é só somar. Eu não vou somar aqui porque eu acabei de mostrar como é que faz, eu vou deixar você fazer em casa, ok? Mas é bem simples, percebe? É só manipular o número para que ele seja escrito na forma de fração. Basicamente é só colocar o número 1 embaixo, ok? Um outro caso também muito interessante é quando você tem duas frações como essas aqui que eu vou escrever. Por exemplo, tá? 2 quartos mais 1 meio.
Todas essas contas servem para a operação de soma e também para a operação de subtração, ok? Dá no mesmo. Bom, e por que esse caso é curioso? Bom, repara que o número 4, obviamente, é diferente do número 2, e que eu quero que ambos sejam iguais para fazer a continha de mais, né? Eu poderia multiplicar um pelo outro? Poderia. 4 vezes 2 dá 8. E 2 vezes 4 dá 8 também. Que era o que a gente tinha feito lá no começo. Isso funciona. Só que repare, eu não preciso fazer isso. Isso é perda de tempo. Por quê? Porque o número 4 é múltiplo do número 2. Em outras palavras, se eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 2, dá 4. Ah, então eu não preciso manipular as duas frações, é só manipular a segunda fração. Exatamente, eu poderia escrever que isso é a mesma coisa que 2 quartos mais 1 meio, né? E aí eu não preciso manipular a primeira fração, eu manipulo só a segunda. Por quê? Se eu multiplicar o 2 por 2, já vai dar 4. E aí, se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. E aí eu manipulei uma fração só e já resolvi o problema. Não precisei manipular as duas. Então esse aqui vai dar 2 quartos, né? Mais 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. 2 quartos mais 2 quartos, que é igual, repete o denominador, que é 4, e soma os numeradores. 2 mais 2 é 4. E aí acabou o problema. Bom, agora que você já sabe simplificar a fração, e também sabe que ela é a mesma coisa que uma divisão, você pode falar que 4 sobre 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 4, que é 1. E esse é o resultado. Ok? Então, eu espero que com essa parte você tenha entendido toda a matéria de soma de frações, ok? Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma fração que você não consegue somar, pode deixar aí nos comentários que eu te ajudo a resolver. E com isso eu encerro o vídeo dessa parte, ok? Espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.